Instagram, digo coisas no TikTok e hoje estou a dizer coisas aqui. Portanto, eu estou a filmar isto e em princípio estou a pôr este vídeo no dia a seguir às eleições legislativas, 18 de maio, e portanto já vimos que a coisa não está bem. E portanto trago-vos muitos livros, não sei se me apetece contá-los, que eu acho que são um bom ponto, que eu acho que são importantes e eu recomendaria para este momento em particular. O que é que isto significa? Isto significa que eu diria que estes livros eram livros a ter em casa. Eu sei que isto são para aí 40 livros, mais coisa, menos coisa, e eu tenho noção que ir agora assim a correr a uma livraria comprar isto tudo é ridículo, nem eu comprei isto tudo em livrarias, nem nada parecido. Agora, tudo o que seja de Marx, Lenin, Engels, etc., esse tipo de figuras está disponível em PDF e outros formatos no site marxists.org. Pelo menos em inglês estão todos completamente disponíveis. Muitos também estão em português, a tradução das edições ao vento, se não me engano. E o que eu diria era, o que puderem, tenham, façam download, o que puderem imprimam, o que puderem ir a feiras da Ladra, ir à Vinted, a livrarias em segunda mão, feiras da bagageira, etc. Tentem encontrar e tentem ter, porque os tempos estão feios, as coisas estão a ficar piores e vai haver um momento em que a biblioteca já não vai ser uma opção. A biblioteca é excelente para ler ficção, a biblioteca é um recurso absolutamente incrível, mas há certas coisas que nós temos de ter noção que não são garantidas. E portanto, imaginem, têm 4 livros que querem, têm 3 amigos, cada um compra um e têm acesso aos 4, estão a ver? Façam assim coisas, porque eu tenho noção que isto é bastante. E tenho noção que nem toda a gente pode sequer dar-se ao luxo de isto tudo. Mas pronto, era isso. Vamos começar. Então é assim, isto não está muito bem organizado, devia estar mais. Eu vou começar com este do Gramsci. Este é um exemplo do Gramsci. Os cadernos do cárcere, os cadernos da prisão, são muito interessantes. Ele foi preso durante o regime fascista italiano, pelo regime de Mussolini. E isto é basicamente o que ele ia escrevendo. Este em particular é sobre a filosofia da praxis, que eu acho que é muito interessante, eu acho que é muito importante agora para este momento em particular, mas o ponto do Gramsci, porque é que eu acho que Gramsci é tão importante neste preciso momento, é que ele criou... Eu estou muito cansada hoje, eu preciso da minha cábula. É o otimismo, é o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, é isso? Sim, é o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Basicamente saber que mesmo quando está tudo mal e quando... imaginem, em termos de cérebro conseguimos olhar que está de facto tudo muito mal, nós temos de ter otimismo no que fazemos, temos de continuar a lutar, não podemos desistir só porque as coisas estão mal, etc, etc e tal. E é um tipo de esperança muito bonito e há um tipo de... Só o facto de ele nunca ter parado de escrever, ele escreveu, isto é só um volume, há milhões... Ele escreveu e só essa força e essa capacidade de não desistir eu acho que é muito inspiradora e acho que é um dos pontos principais e um dos pontos de partida para o que nós temos de fazer agora. Portanto, Gramsci. Depois, o que é que tenho aqui? Tenho Lenins, os que eu tenho. Eu acho que um dos mais interessantes, que eu por acaso não tenho, li emprestado ali da biblioteca, uma coisa assim, é o que é preciso fazer ou precisamos de fazer, o que há a fazer, uma coisa assim do género. Depois também depende das traduções, portanto, esse é muito importante, esse lê-se no estante e é muito fácil e é muito prático, que eu acho que é uma coisa importante. Também não vamos estar aqui com... tenho aqui coisas extremamente teóricas, extremamente filosóficas, miau, que realisticamente não vale a pena já. É uma coisa de, ok, quando quiseres aprofundar, estão aqui. Eu acho que Lenin, o livro vermelho de Mao e esse tipo de livros mais pequenos, mais
práticos, acho que são muito melhores para recomendar neste preciso momento a pessoal que não lê muita teoria. E acho que é preferível começar com uma coisa mais prática, que foi literalmente escrita para isso, para começar, e depois aprofundar do que começarem, ok, vou começar a ler o Capital, depois não percebem nada, depois desistem. Porque o Capital é assim, ninguém percebe nada à primeira. Ninguém, pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, ninguém percebe nada à primeira. Portanto, para começarem com aquilo e depois desistirem não vale a pena. Para mim, um dos mais importantes do Lenin é a luta sindical e a luta política. Eu estou a relê-lo neste preciso momento. Obrigada, avião. Mas eu estou a relê-lo neste preciso momento. Este livro, para mim, é um dos mais importantes em termos de entender a importância de um partido de massas e um partido que consiga organizar as massas de facto de fazer alguma coisa decente. Pois a cultura e a revolução cultural é muito interessante. É interessante especificamente porque, eu não sei se já viram, os fachos gostam muito de gritar que mas eles querem uma revolução cultural, eles o marxismo cultural. O marxismo cultural é uma cena que eles atiram muito. Se querem entender de onde é que isso vem, de dois lados. Isso vem deste livro e vem de uma conspurcação e de uma má interpretação, ou uma interpretação má de propósito deste livro e de uma frase do Gramsci. Portanto, se quiserem entender e se quiserem perceber como de facto é que conseguimos abrir esse argumento e destruir esse argumento, basicamente porque é um argumento falacioso, é um argumento fantasioso, este livro é muito interessante para isso, e os livros do Gramsci sobre cultura também. E depois, mesmo para começar, se calhar devia ter começado por aqui. Este é ótimo mesmo para começar. O primeiro livro que se lê, isto novamente está em inglês e eu acho que em português, no Marxist.org, podem ir lá agora. Se forem muito queridos, podem deixar o vídeo a continuar, porque ajuda a chegar a mais pessoas, ajuda o algoritmo, miau, essas merdas, essas coisas. Que é o que é o marxismo do Lenin, é muito importante e é muito interessante, e recomendo ativamente este livro porque, lá está, este livro é minúsculo. Este livro, já agora, estas edições todas, eu comprei isto tudo em segunda mão, mas isto há de agora, há das edições Avante, há da Boitempo, pá, escolham a que quiserem. As edições Avante é mais barato, que as Boitempo são importadas. Eu pessoalmente acho as da Boitempo mais acessíveis, mas neste momento se calhar já não damos para isso, mas pronto. Este livro tem tipo 90 páginas, tem 100 páginas, lê-se no instante e é uma síntese extremamente fácil e uma síntese extremamente acessível do que é o marxismo, e um ponto de partida excelente. Eu devia ter organizado isto. Espera lá, eu depois corto. Eu vou organizar. Ok, não parece, mas está organizado. Caiu-me. Pronto, são outros 500. Depois, na mesma veia de iniciação, na mesma veia de bons pontos de partida, vamos chamar-lhes pontos de partida, recomendo a Teoria Feminista de Bell Hooks para toda a gente. Claro que, imagina, novamente, é um ponto de partida, tal como o que é o marxismo do Lenin. Se calhar, se já leram cenas de feminismo mais aprofundadas, já leram Um Segundo Sexo, uma coisa assim do género, se calhar este torna-se um pouco redundante, mas é um livro que foi escrito para demonstrar a mulheres trabalhadoras, a mulheres negras, especificamente nos Estados Unidos, que o feminismo não era algo burguês, que não era uma coisa miau, que não lhes servia, e era só porque algumas mulheres que tinham o privilégio de não ter de trabalhar, queriam trabalhar. E quando há milhões de mulheres que nunca tiveram essa escolha sequer, tinham de trabalhar, e tinham porque havia gente que dependia delas. E portanto o livro explora isso, basicamente chama-se Teoria Feminista da Margem ao Centro, e é exatamente isso, é trazer as mulheres que se sentem que estão à margem do feminismo para o centro do feminismo e para conseguir envolvê-las na luta, porque elas são de facto quem mais sofre. Com a falta do feminismo, quem mais sofre. Quem mais sofre no capitalismo, quem mais sofre num capitalismo que é baseado, ou que é assente no patriarcado e na subjugação das mulheres,
E portanto é ótimo, é excelente. Se alguma vez se sentiram assim, é ótimo. Para homens também é ótimo. Bell Hooks, no geral, é um excelente ponto de partida, não só para questões feministas, mas especificamente para questões feministas. Depois, vamos aqui. Vamos já a Marx. Portanto, eu tenho aqui, isto é o Capital, isto é metade do Capital, isto é o volume 2 do Capital. Eu não tenho o volume 1. Ninguém vai começar pelo Capital. Ninguém vai começar pelo Capital, mas eventualmente vocês vão ler o Capital. Há edições do Capital muito baratas. Há edições do Capital que é só ir ali à gráfica e imprimir. Recomendo tratar disso. Porque é mesmo só isso. É só isso, está bem? Temos, por exemplo, os manuscritos económico-filosóficos. Eu ainda não li os manuscritos económico-filosóficos, mas eu tenho muita curiosidade porque eu acho que vou gostar mais do que o Capital. E acho que, imaginem, isto, pronto, isto foi apenas esboços e foi uma coisa que foi pensada, que não foi publicada assim, tem muita, pronto, mas não sei, só trouxe porque também tenho, ainda não li, portanto não me vou meter com mais, o que é que eu tenho do Marx? As lutas de classe em França. A trilogia francesa do Marx é muito fixe. Recomendo ativamente. Basicamente é uma análise que o Marx fez às lutas de classe em França, à Revolução Francesa e ao Napoleão Bonaparte, o 18º Brumário de Napoleão Bonaparte. Recomendo vivamente. Acho que são análises muito interessantes e muito engraçadas do que se passou em França. E é talvez o trabalho do Marx que é mais acessível, porque se há coisa que o homem não sabia fazer era trabalho. Não, é mentira, ele escreveu um manifesto. Mas em geral o trabalho dele é bastante menos acessível do que Lenin, por exemplo, ou mesmo Engels. Portanto, eu tenho mais estes dois. Epá, isto. Eu se fosse a vocês, lia tudo o resto antes disto. É só porque é necessário. Eventualmente será necessário e importante ler isto. Sim. Se calhar não comecem por aqui. Estou a dizer. Take it with a grain of salt. Se quiserem, comecem. Estou a dar uma ideia. Tenho os textos económicos e as contribuição para Pronto, daí já não cais. Contribuição para a crítica da economia política. A minha coleção de Marx não é muito grande, infelizmente. Depois, este sim, é muito importante. Este lê-se bem, este recomendo. Este é fixe. Este podem ler já, podem ler amanhã. E este é extremamente interessante, que é a origem da família da propriedade privada e do Estado, do Engels, em que é basicamente uma análise de como é que o conceito de propriedade privada, primeiro numa sociedade baseada na escravatura, uma sociedade baseada na servitude, depois numa sociedade feudal, depois numa sociedade capitalista, é sempre baseada, que tem de ser baseada numa subjugação da mulher. E depois, eu acho que é muito interessante, eu acho que há não sei se já foi feito, eu assumo que já, porque é impossível não ter sido feito trabalho, até acho que sei, se tiver feito quem foi, que é o conceito de tu, para passares a propriedade privada aos teus filhos, tens de saber que os teus filhos são teus filhos. E, portanto, a mulher tem de ser casta, tem de estar só com um homem, tem de estar casada com ele, tem de estar miau, miau, miau. E, portanto, vem a subjugação da mulher, que o homem pode andar por aí a fazer o que quiser com toda a gente e a mulher não, porque depois põe em causa de quem é que são os filhos. E, portanto, eu acho que toda a questão dos avanços científicos, testes paternidade, etc., vão alterar muito a forma como essas coisas acontecem. E acho que vai ser muito interessante essa análise. Em princípio, eu assumo que pessoas como a Donna Haraway já devem estar a Donna Haraway tem alguma da teoria da filosofia da ciência, da minha filosofia da ciência preferida, filosofia da ciência feminista.
recomendo ativamente, mas não é para já. Isso, epá, Donna Haraway é muito difícil de ler, odeio. Adoro-a, odeio ler. Por falar da importância da subjugação da mulher no... Ai, eu esqueci-me porque eu não tenho. Ai, eu esqueci-me da acumulação primitiva do Marx. Eu não lembro como é que se chama o livro. Espera. Ah, não, está no livro 1 do Capital. Eu estou louca. Eu não tinha um livro mesmo sobre. Se calhar não tinha. Se calhar estou parva. Estou parva. Never mind me. Pronto. O conceito de acumulação primitiva é muito interessante e é basicamente a forma como havia muitas terras, nomeadamente na Inglaterra, que eram comuns e as pessoas podiam só cultivá-las porque eram terras comuns, chamavam-se commons, comuns, e estavam completamente à vontade e as pessoas cultivavam-nas, colhiam os frutos e comiam, basicamente. A expropriação desses comuns para as mãos de capitalistas, de senhores feudais, de latifundiários, foi uma das bases do estabelecimento do capitalismo em Inglaterra. Isto é desenvolvido no volume 1 do Capital. Eu estava completamente parva e achava que era um livro em particular. Não sei porquê, não sei de onde é que eu tirei essa ideia. Eu sou burra. Silvia Federici, que é uma filósofa feminista, e ela não é historiadora, ela é filósofa, desenvolveu esse ponto de vista do ponto de vista da importância da caça às bruxas nessa mesma ideia na expropriação na apropriação, não é expropriação, estou a dizer mal, na apropriação dos comuns em Inglaterra e a importância que a caça às bruxas teve para o estabelecimento do capitalismo na Europa. Falo neste livro Caliban e a Bruxa, Caliban and the Witch. Há em português, este está em inglês, só porque eu pessoalmente prefiro ler na língua original dos livros, e eu tenho quase a certeza que ela escreve em inglês, se calhar enganei-me na altura, mas não interessa. Mas pronto, eu acho que sim. Está em português, ou é da Antígona ou é da Orfeu Negro. Não vos consigo dizer em particular mesmo qual é que é, está em português numa dessas. Há mais livros dela editados por uma editora brasileira, disponíveis na livraria da Travessa se forem de Lisboa, se vierem em Lisboa. Portanto, Silvia Federici recomendo muitíssimo. Agora é mais miscelânea, se calhar. Então vamos lá ver. Vamos despachar Portugal em particular, se calhar. Vamos. A Revolução Inacabada, de João Pedro Henriques. Isto é um livro que custa 1€ para aí, ou 2. Isto é da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E isto é as coisas que não mudaram antes e após o 25 de Abril, que eu acho que é muito informativo para os problemas que estamos agora a ter. E o crescimento do fascismo e etc. Porque as pessoas... Houve coisas que não mudaram. E as pessoas sentem que, lá está, a revolução foi inacabada. E, portanto, culpam essa falta de mudança em quem fez a revolução, ou em quem colaborou para a revolução, ou em quem exalta a revolução. E, portanto, acham que vamos voltar ao antigamente porque é tudo igual na mesma, queremos... eu acho que estão a perceber o que é que eu estou a dizer. Eu acho que... Basicamente, o facto de muitas destas coisas continuarem a acontecer, o compadrio, a forma como a maioria dos altos quadros dos partidos serem diplomados, as pessoas sem um curso superior, não há uma representação de pessoas sem curso superior no Parlamento, nos governos, etc. e tal. E as pessoas veem isso e olham para PS, PSD e dizem há 50 anos que eles nos estão a roubar, há 50 anos, miau, 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 isto está a ser desastroso. E muitas destas coisas que foram ignoradas, nomeadamente pelo Centrão, é a razão pela agora estarmos como estamos. Para mim é muito informativo sobre como é que estamos e o que é que nos trouxe aqui. Depois, este livro eu ainda não li, mas eu vou pô-lo aqui na mesma, porque eu acho que vai ser muito interessante. E pronto, e é só, não o li. Vou ser honesta, não li, vou pôr aqui porque, para mim, parece-me interessante. Que se chama O Socialismo, a Transição e o Caso Português, de João Martins Pereira. Eu acho que qualquer coisa sobre esta época
é de extrema importância lermos, principalmente neste momento, mas sempre, qualquer história é importante de lermos, percebermos o que é que aconteceu, o que é que falhou, o que é que foi bem, o que é que temos de voltar a fazer, o que é que não podemos voltar a fazer. Tudo isso são partes de extrema importância e são partes que não podem, que têm de ser feitas e que temos de estudar para que da próxima vez corra melhor. E portanto, estou muito ansiosa para ler este livro. Depois, o que é que caiu? Aquele é bom. Esqueci-me de um, falta-me um, peraí. Que é primo deste. Eu nem estou a gozar, às vezes acho que a minha casa tem buracos, que as coisas desaparecem. Então, mas é que eu vou precisar. Eu agora estou preocupadíssima, porque tipo, aquele livro é parte integrante da minha tese. Portanto, vamos fingir que não aconteceu. Vou pôr este, que também é muito interessante. Este livro foi-me emprestado, tenho de o devolver rápido. Coitada da minha camarada. É Subsídios para a História das Lutas e Movimentos de Mulheres em Portugal sob o regime fascista. Basicamente, isto é só uma lista de mulheres com os nomes e com a informação das suas prisões, das suas colaborações para a luta, para o movimento, para outros movimentos que também eram antifascistas. Portanto, é muito interessante para conseguir entender exatamente o que é que aconteceu e quem é que veio antes de nós e as mulheres que vieram antes de nós, o que é que elas sofreram e o que é que elas fizeram e o que é que nós estamos a defender. Nós estamos a defender o que elas morreram e o que elas sofreram para ter. Nós só temos de defender, nós não temos de conquistar, e acho que é de extrema importância. Por fim, algo muito parecido, mas chama-se Operárias, Povo e Cidadania, e isto é basicamente uma história dos movimentos sociais de 1800 na Península Ibérica. Pronto, isto é basicamente uma nova perspectiva de uma altura que muita gente acredita que não havia. Movimentos de mulheres, não havia feminismo, não havia... Elas estavam contentes em casa, elas usavam vestidos compridos porque amavam vestidos compridos, miau, miau, miau. E portanto eu acho que traz uma perspectiva muito interessante e recomendo muito o livro. Por fim, este é talvez um dos mais importantes que eu tenho aqui. Se isto tivesse sido bem organizado, tinha sido no início. Mas se vocês não viram o vídeo até ao fim, a culpa é vossa também. Que é mesmo assim. Temos a Pi da História da Repressão. Este livro é difícil de encontrar. Há em alfarrabistas online, há na Vinted. Tentem ao máximo. Se estiverem em Lisboa, se quiserem tipo fotocopiá-lo ou assim, podemos tentar falar sobre isso. Coisas extremamente interessante. Isto é basicamente um livro foi organizado muito rápido após a Revolução e é um apanhado de testemunhos de presos políticos, de pessoas que sofreram às mãos da PIDE, e é parte fundamental de entender o que foi o fascismo em Portugal e o que é que está à nossa frente e o que é que temos de fazer. E pronto, não quero falar mais sobre isso. Sim, muito honesta neste preciso momento. Depois, eu vou deixar este para o fim, que isto é mais teórico, se calhar. Tá. Vale a pena ler, é importante ler, mas pronto. Um pouco sobre... Falta-me um. E um muito importante. Eu não disse estes. Eu estou toda desorganizada. Estes dois na mesma veia, mas de extrema importância a leitura de ambos, que é análise de alguns tipos de resistência do Amílcar Cabral. Portanto, textos escolhidos, uma coletânea de textos do Amílcar Cabral e discursos escolhidos do Tomás Sankara.
E portanto, muita. Portanto, resistência da Guiné-Bissau, resistência de. Ai Jesus, Burkina Faso. Recomendo muito. De extrema importância para entender as lutas pan-africanistas, as lutas de resistência africanas e as lutas anticoloniais africanas e a importância que eles têm e terão na Revolução um dia. Neste momento é lá que está a vanguarda e lá ficará, em princípio. Depois, Rosa Luxemburgo, qualquer coisa, tudo da Rosa Luxemburgo. Eu, neste preciso momento, só tenho a Revolução Russa para vos mostrar, mas tudo da Rosa Luxemburgo, literalmente, tudo o que ela jamais escreveu. Se gostam particularmente do ponto do feminismo, recomendo ler sobre Alexandra Kollontai. Este comprei o ano passado na Feira do Livro, encontrei-o para lá. Ela foi uma política, uma revolucionária russa muito importante nos comitês no comitê executivo da Rússia pós-revolução, e ela foi muito importante para a emancipação das mulheres russas ela foi, por exemplo, ela que cunhou o termo amor camarada, para quem não sabe, para quem não conhecia. Amor camarada não é amor, vírgula, camarada, é o amor camarada. Portanto, é muito interessante para perceber exatamente a importância de uma revolução para a libertação das mulheres. A liberdade é uma luta constante. Acho que é muito importante para quem perdeu a esperança ontem, para quem não lhe apetece, para quem lhe apetece estar na cama a chorar neste preciso momento. Acho que se calhar deviam comprar este livro, ou fazer download deste livro, ou orientarem-se para terem este livro. Acho que seria muito importante lê-lo. Depois, As Prisões Estão Obsoletas, sobre abolir as prisões. É extremamente interessante, é algo que não é muito falado, é algo que vai ficar cada vez mais importante. Principalmente vemos nos Estados Unidos que os imigrantes foram expulsos da agricultura. É um dos pontos-chave onde os imigrantes trabalham em Portugal, e quem foi fazer o trabalho foram presos. Basicamente escravos legais, porque eles não têm hipótese e porque também não recebem. Não têm segurança social, não têm nada disso. E portanto, quando teres mão de obra prisional, quando ter mão de obra grátis nas prisões é mais lucrativo do que ter imigrantes, do que ter etc e tal, as pessoas vão começar a ser presas por nenhum crime, porque precisam da sua mão de obra. E portanto, este livro em particular é uma das coisas, é um dos, se não o mais importante, não é o mais importante, mas é de extrema importância neste preciso momento, diria eu, e acho que devia ser. Depois, Mulheres, Raça e Classe, 100% para ontem, na mesma veia de Bell Hooks. Basicamente descreve a forma como quem mais sofre não são as mulheres burguesas que querem trabalhar, são as mulheres pobres, são as mulheres negras, são as mulheres imigrantes, são as mulheres trans, são as mulheres subalternas, e portanto ela descreve essa luta de forma exímia. Ela é uma historiadora incrível. Portanto, estes 3 da Angela Davis foram sublinhados, mas qualquer um. Ainda me faltam uns quantos para a coleção. Audre Lorde, este livro é mais de memórias e de textos um pouco mais literários. Continuam a ser teóricos, mas é na mesma veia da importância
da a importância das intersecções a quando da realização da luta e da importância de entender essas intersecções para o que é ser subalterno, o que é ser privilegiado, etc. Na mesma veia, pode a subalterna tomar a palavra de Gayatri Spivak, e como eu não sei dizer o nome do meio, vou saltar para não. Pronto. É uma das mais influentes teóricas dos estudos pós-coloniais. Eu acho que este livro é especificamente sobre sobre a Índia, sobre as lutas feministas e ecologistas na Índia. Eu ainda não li, vou ser honesta, mas quero muito ler e não tenho tempo para ler isto tudo. Estou aqui. Estou só aqui. Portanto, mas pronto, é a mesma ideia e é de extrema importância, principalmente agora, porque pronto. Depois, vamos ao quê? Por fim. Bem, vamos para estudos pós-coloniais, para estudos coloniais, pós-coloniais, para a análise do que é o Oeste, o que é o Norte global, o que é que não é, etc. Qualquer coisa qualquer trabalho do Edward Said, ele tem um muito interessante, acho que se chama On Palestine, mas é sobre a Palestina. Eu acho que se chama mesmo On Palestine, On the Palestinian Question, uma coisa assim. É incrível. Este é o orientalismo, basicamente é a forma como o Oeste olha para o Oriente e como o próprio foi a forma como basicamente descreve a forma como os agentes coloniais encontraram de lidar com a estranheza, a diferença do Oriente, e é extremamente interessante. Recomendo vivamente qualquer coisa do trabalho do Edward Said. O que é que isto é? Estes dois não são super parecidos, mas eu acho que são na mesma veia. É o In Praise of Disobedience, do Oscar Wilde, e o Violência on Violence, do Slavoj Zizek. Não disse isso bem. Basicamente, são análises da desobediência, são análises da violência, a forma como elas são vistas, a forma como elas são concebidas, consoante a linguagem, consoante a cultura, consoante quem as descreve, consoante o ambiente político em que são realizadas e também a sua importância e a sua necessidade, muitas vezes, mais do que importância é a necessidade da desobediência, a necessidade da violência, etc. Estou na mesma veia, caiu um Saramago, que é o que aconteceu ontem nas eleições, basicamente. Estes são óbvios, qualquer coisa do Saramago. Malta, não se enganem, se houver censura, o Saramago vai para um sítio. Portanto, eu trouxe os mais óbvios, que é a cegueira e a lucidez, a mensagem sobre a cegueira e a mensagem sobre a lucidez, mas podia ter trazido qualquer outro, porque são relevantes à questão, que é mesmo assim. Estamos na reta final, não sei há quanto tempo é que estou a falar, não faço ideia. Estamos na reta final, temos o Brave New World, do Aldous Huxley, e Natural Beauty, de Ling Fang. A ideia de ambos é muito parecida. São distopias que descrevem o hipercapitalismo, um estado de um capitalismo tão desnaturado, tão extremado e que nos alertam para o que está neste momento a acontecer. São extremações do que está a acontecer, são alertas para o que pode acontecer e eu acho que são muito, muito interessantes.
esqueci-me deste Lenin, tadinho. Pronto, o esquerdismo, doença infantil do comunismo, é muito engraçado. É o Lenin a dizer mal de toda a gente. It's very fun. Very, very fun. Recomendo. Basicamente, descreve a importância e fala da importância de ter um partido de vanguarda, de massas, e a importância da organização e a importância de ter cabeça e ter olhos que ver e olhar para as coisas como deve de ser e não só com um reacionarismo de esquerda que no fundo é só reacionarismo. Pronto, é muito engraçado e é muito interessante. Não só é engraçado ler e é ele a dizer mal de toda a gente, que é sempre divertido, mas é de extremo interesse. Por fim, tem dois que são para aprofundar, são uma coisas mais complicadas, são genuinamente complicados de ler, são coisas que é para um dia quando vos der para esse lado. Este em particular tem só algum interesse, chama-se Contra Políticas da Alquimia, de Andy Dias Matos, e é um livro que descreve basicamente a forma como a alquimia teve de morrer para que o capitalismo e o fascismo conseguissem de facto enraizar-se. É muito interessante, mas lá está, é uma coisa mais se gostarem de filosofia da ciência, se gostarem de química, alquimia, é uma coisa mais niche, mas pronto, é muito interessante. Isto é uma edição brasileira, eu acho que nunca foi editada em Portugal, eu comprei na Travessa, pronto. Não sei se provavelmente haverá disponível online, não faço ideia. E por fim, A Dialética do Concreto, do Karel Kozik. É uma análise, é uma descrição e é uma análise da dialética como conceito, da dialética marxista, e é algo muito mais filosófico e muito mais difícil. Eu demorei 2 meses a ler esta porcaria, não, mas eu demorei meses e meses desafios para ler isto e estava mesmo tipo, só lia isto. Não é fácil, é horrível, mas é incrível, extremamente interessante, é incrível, genuinamente recomendo vivamente a todos. E acho que é isso. Há muita coisa que me falta, muita coisa. George Lukács não tenho nada, muita Rosa Luxemburgo também não tenho, muito Marx, muito Lenin, muito Engels que eu não tenho, porque eu não tenho fundos ilimitados para isto, infelizmente. Um dia este canal vai ser monetizado e eu terei. Vamos ver o que é que acontece, mas eu acho que já tenho umas ideias, eu acho que isto já é material até eu conseguir adquirir mais livros e fazer outro vídeo, em princípio, certo? Acho que já se aguentam. Espero-vos ter dado alguma coisa nova que não tinham antes, alguma mais-valia, wink wink. E pronto, e olha, leiam muito, aprendam, estudem, porque uma coisa que nunca vos poderão tirar é o vosso cérebro. Quer dizer, podem, mas em princípio depois, pronto, já não dá mais, pronto, né? É final. Portanto, uma coisa que não podem confiscar, uma coisa que podem-vos confiscar jornais, podem-vos conquistar documentos, podem-vos confiscar livros, podem-vos conquistar cartões e passaportes, mas o vosso cérebro não podem confiscar, caramba! E podem sempre partilhar o que aprenderam e o que estudaram com outros camaradas, e é assim que se formam ligações, e é assim que nos formamos, no fundo, enquanto grupo, enquanto camaradas, e portanto é isso. Se gostaram, se calhar comentem. E não acredito que estou a fazer isto. Eu disse que nunca ia fazer isto, mas eu acho que já chegámos ao momento que eu já estou a fazer isto. Se gostarem, comentem. Podem comentar o que é que jantaram ontem. Podem comentar a que horas é que foram votar ou assim, não sei. Uma coisa assim do género. E podem pôr um gosto no vídeo, podem mandar aos vossos amigos se quiserem, podem mandar à vossa mãe para ela vos dar fundos para livros.
Mas se estiverem a ler isto, tipo, imagina, deem-me tipo bell hooks aos vossos filhos ou assim uma coisa. Tenho um puto de 16 anos que eu não sei se vai para o chão. Dá-lhe tipo bell hooks, tudo pelo All About Love, da bell hooks, tudo do amor, uma coisa assim, que é exatamente para isso, para explicar o feminismo aos homens, basicamente. E é acessível, é muito fixe de ler, por exemplo, estão a ver? Encorajem as pessoas à vossa volta, encorajem os vossos colegas, encorajem os vossos amigos, encorajem os vossos vizinhos, porque eles é que nos têm e nós é que os temos a eles, e é isso que nós temos. Quando isto der para o torto, deu para o torto. Eu estou bué pessimista, desculpem, não vai dar para o torto. Nós vamos conseguir porque nós vamos estudar e ninguém... Vai dar certo, vamos continuar a ter democracia, vai dar certo.